Neste exercício, vamos representar no referencial ortonormado os ângulos de amplitude 75 graus, 200 graus menos 240 e 1256 e indicar o seu quadrante e a sua expressão geral correspondente aos ângulos com o mesmo lado de origem e lado de extremidade. Vamos então dar início à resolução do problema com o ângulo de amplitude menos 75 graus. Consideremos um transferidor que está dividido em 180 graus, cada traço que aqui observamos dos pequenos corresponde a um ângulo de amplitude 1 grau. E o 75 graus está pouco antes do 90, está aqui a meio, tem que contar 5 traços entre o 70 e o 80. Já que há 10 traços, vou ter que contar 5 traços. Aqui temos o 75 assinalado. Agora vamos traçar uma semirreta que passe nesta marca que assinalamos no transferidor e na origem do referencial. E temos então um ângulo que tem como lado de origem o semieixo positivo ao x e como lado de extremidade esta semirreta representada a azul. Resta agora indicar o seu sentido e para isso fazemos com um arco orientado. Orientamos um arco que tem uma seta com o sentido, neste caso positivo, que é o sentido anti-horário, portanto ao contrário dos ponteiros do relógio, e uma vez que o lado de extremidade do ângulo pertence ao primeiro quadrante, podemos dizer que 75 graus pertence ao primeiro quadrante. Portanto, está, então, resolvido o ângulo de 75 graus. Indicaremos depois a expressão geral dos ângulos com o mesmo lado de origem e lado de extremidade de 75 graus, juntamente com os outros no fim deste vídeo. Vamos a 200 graus. Neste caso, temos que pôr o transferidor virado para baixo, uma vez que o transferidor só vai até 180. E por isso, se vai até 180, se virarmos para baixo, temos apenas que acrescentar, se daqui a aqui vão 180, temos que acrescentar 20 para chegar a 200. Ora, cá está, a marca no 20. E agora, se temos a marca no 20, vamos traçar uma semirreta que passe nesta marca e que tenha origem na origem do referencial. E podemos agora assinalar o sentido do ângulo com um arco orientado, 200 graus de amplitude. E é um ângulo do terceiro quadrante, uma vez que o lado de extremidade do ângulo pertence ao terceiro quadrante. Portanto, o ângulo pertence ao quadrante ao qual o lado de extremidade do ângulo pertence, quando o representamos no referencial, em que o lado de origem é o semieixo positivo OX. Vamos ao ângulo de amplitude menos 240 e comecemos por notar que se somarmos a menos 240 e 360 ficamos com 120. Significa isto que tem o mesmo lado de origem e lado de extremidade que o 120. Portanto, nós podemos representar o 120 graus e depois então dar-lhe o sentido, fazer um arco orientado que dê a ideia do sentido negativo. Portanto, note-se ainda que menos 240, passando o 360 para o segundo membro, é igual a 120 graus menos 360. Significa isto que vai ter o mesmo lado de extremidade que 120, só que depois temos que recuar uma volta inteira. Ou seja, ter 360 graus no sentido negativo. Vamos então representar o 120 graus. Temos aqui a marca no 120 graus. Semirreta com origem em O que passe nesta marca. Ficamos então com o lado de extremidade do ângulo. Já se está a ver que é um ângulo do segundo quadrante. Agora vamos fazer a marcação. Vamos indicar o sentido do ângulo. Portanto, é sentido negativo. Neste caso é o sentido do ponteiro dos relógios e podemos pensar de várias maneiras. Uma das maneiras é pensar assim, como aqui temos que menos 240 é 120 graus menos 360, nós podemos fazer 120 graus, que é aqui, só que agora tínhamos que nos deslocar 360, teríamos que deslocar 360 para trás. Ou seja, deslocando 360 para trás, vamos ficar neste sítio. Outro modo é pensar assim. Menos 240 é menos 180 menos 60. Ora, menos 180 vai daqui até aqui. Menos 180, sentido, portanto, do ponteiro dos relógios. E agora temos que nos deslocar ainda mais 60 no sentido horário, no sentido negativo, para chegar a menos 240. Portanto, aqui temos, é um ângulo do segundo quadrante. Vamos passar para 1256, que comecemos por observar que ultrapassa 360 graus. Por esse motivo, devemos escrevê-lo numa forma que nos indique quantas vezes é que ultrapassa 360, ou seja, quantas voltas é que dá, quantas voltas inteiras é que dá,
escrevendo na forma alfa mais k vezes 360, onde k é um inteiro, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 0, menos 1, menos 2, menos 3, 4, menos 5, por exemplo, e o alfa é um ângulo entre 0 e 360 graus. Com isto o que vamos fazer é representar o alfa e depois vamos indicar o número de voltas que dá recorrendo a arcos, ou a um arco. Vamos fazer isso utilizando a divisão inteira de 1256 por 360. Ou seja, para escrever nesta forma, vamos recorrer à divisão inteira destes dois números. Ora, temos então aqui o dividendo e o divisor. Em 1256, quantas vezes há 360? É assim que pode ser feito, pode ser visto esta operação. Assim que pode ser vista. 4 vezes 0, ora, como 3 vezes 4 dá 12, e aqui ainda temos alguns algarismos, vamos tentar o 4. 4 vezes 0 dá 0. 0 para 6 são 6. 4 vezes 6, 24. 24 para 25 dá 1. E vão 2. 4 vezes 3, 12. 12 mais 2, 14. Já ultrapassou o 12, portanto o 4 não serve. Vamos experimentar o 3. 3 vezes 0 dá 0. 0 para 6, 6. 3 vezes 6, 18. 18 para 25 vão 7. E vão 2. Sobram 2. 3 vezes 3, 9. 9, 10, 11. 11 para 12, 1. Significa que dividendo é igual a divisor vezes quociente mais resto e, portanto, 1256 é 3 vezes 360 mais o que resta, que é 176. Ou seja, nós vamos ter que 1256 é um ângulo que tem mesmo lado origem e extremidade que 176 graus. Naturalmente que nesta fase alguns de vós já estarão a pensar que já não se lembram destas contas porque já lá vão muitos anos. Bom, é sempre uma oportunidade para as recordar. Não são assim tão difíceis. Assim, isto vos garanto. Ainda para mais porque conseguimos confirmá-las com a calculadora. Para não dizer obter logo tudo com a calculadora. Vamos então fazer na calculadora, tirar com a calculadora estas mesmas conclusões. Temos aqui então uma calculadora científica. Vamos fazer 1256 a dividir por 360 e chegar à conclusão que é 3.4888, etc. Ou seja, são 3 voltas completas e ainda sobra 0.4888 por aqui fora. Subtraímos 4, ou melhor, subtraímos 3, que é correspondente à parte inteira desta divisão, e ficamos apenas com a parte decimal. Multiplicamos a parte decimal por 360 e chegamos, adivinhem a quê? Ao 176. Ou seja, nestes cálculos que eu efetuei, aparece-nos o 3 e aparece-nos o 176, pelo que nós conseguimos tirar as mesmas conclusões, ou se quiserem podemos confirmar tudo por este meio. Ou seja, dividir o ângulo por 360, tirar-lhe a parte inteira e multiplicar a parte decimal por 360. É esta a sequência que devem seguir para chegar a estas conclusões. Vamos agora passar para a representação do ângulo de amplitude 1256, começando por representar 176. Transferidor, 176 está muito próximo do 180. Vamos assinalar aqui uma marca. 4 traços antes do 180. Semirreta que passa nesta marca e tem início na origem do referencial. E agora então, este ângulo tem de amplitude 176 e o ângulo final vai ter, vejam só, estas voltas todas. Ou seja, uma volta completa, 2 voltas completas, 3 voltas completas e agora ainda lhe adicionamos 176. Temos então um ângulo do segundo quadrante com amplitude 1256. E estão então 4 exemplos bons, típicos de representação de ângulos. Vamos agora indicar as expressões gerais dos ângulos que têm mesmo lados origem e extremidade. Portanto, para cada um deles nós temos, no caso 75 graus, fica 75 graus mais k vezes 360. A família de ângulos tem mesmo lado origem e lado extremidade que 75 graus. Significa que é 75 graus mais uma volta completa quando o k é 1, mais 2 voltas completas quando o k é 2, quando o k é 3 são 3 voltas. Quando o k é 0 fica simplesmente 75 graus. Quando o k é menos 1 fica 75 graus menos uma volta completa para trás. Quando o k é menos 2 voltas para trás e assim por diante. Quer isto dizer que a representação no que diz respeito ao lado origem e lado extremidade é comum em todos os elementos desta família de ângulos. É comum, em particular, ao ângulo de amplitude 75 graus. Passa-se o mesmo para o 200, para menos 240, para 1256. Portanto, esta é a expressão geral da família de ângulos
com o mesmo lado de origem e lado de extremidade para cada um deles.